de 377 Santa Rosália. O Arraial de Ofertas Paulistão é assim: qualidade, preço baixo e muita simpatia. Confira. Suco Aurora de uva natural 1,5 litro tinto, 10,98. Margarina Doriana 500 gramas com sal, 3,69. Arroz âncora 5 quilos, 14,89. Café Lina pacote 500 gramas, 6,89. Banana nanica quilo, 2,38. Batata extra quilo, 2,98. Tomate extra quilo, 1,98. Laranja pera quilo, 1,88. Paulistão, aqui preço baixo é tradição. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar o WhatsApp 15 998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. Band FM, do seu jeito. Uau! Quer pintar a sua casa? Quer pintar o seu AP? Então, antes de comprar, passe na Star Tintas. Os melhores preços e a linha completa das marcas Souvenir e Luxcolor você encontra aqui. Star Tintas, Nogueira Padilha 376, Vila Hortência. Ligue 3224-4840, porque você já sabe. Então, antes de comprar, passe na Star Tintas. O Arraiá da Comp Autopeças já começou e você não pode perder nossas ofertas. Capa para cobrir carro a partir de R$ 53,39. Bota de PVC a partir de R$ 59,15. Jaqueta Califórnia a partir de R$ 251,21. E tem muito mais. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue 3519-3333 ou 3226-9300 e fale com um de nossos vendedores. Você pensou, a Comp tem. Comp Autopeças. Neste momento tão difícil, de incertezas e preocupações, nós estamos aqui, ao seu lado. Se você precisa saber se está contaminado com o novo coronavírus ou se já teve a doença, conte conosco. O Biolabor realiza o teste sorológico e também por PCR, com coleta drive-thru ou em sua residência. Não espere. Acesse biolabor.com.br ou ligue 3231-8805. Você está na Band FM, a rádio mais ouvida em Sorocaba e região. Band FM. Nas lojas Josane, sua obra não pode parar. Preparamos nossos estoques para você aproveitar as ofertas e economizar sem atrasar sua obra. Porcelanato polido Avório Delta 60 por 60, 38,90 o metro. Argamassa porcelanato quartzolite, saco 20 quilos, só 17,99. Compre sem sair de casa pelo WhatsApp Josane, 15 99723 9512. Sua obra não pode parar. Josane, 3 lojas em Sorocaba. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande tá construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo pra Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Esta é a ZYM 645, Band FM Sorocaba, 102,7. Sua rádio do seu jeito. Band FM. Jornal da Band. Jornalismo ágil em FM 102.7. Notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa. Aqui, você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. 18h04. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sexta-feira, dia 26 de junho.
Coutinho. Começa agora o Jornal da Band, sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia. Prestação de serviço, informação no seu fim de tarde, em nossa multiplataforma. Você ouve e assiste o Jornal da Band pelo nosso novo app, pelo nosso novo site e também pelo Face da Band, o Band FM Sorocaba. E quero também já começar mandando um grande abraço, um grande obrigado a você, ouvinte internauta, que fez hoje a Band chegar no Instagram a marca de 20 mil seguidores no Instagram da Band FM Sorocaba, o @Band FM Sorocaba. No Face já passamos dos 130 mil. Muito obrigado a você que nos acompanha também no Facebook. Você participa, aqui você tem voz, ouvinte repórter pelo WhatsApp, 991153859. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. O Arraiá da Comp Autopeças já começou e você não pode perder as ofertas. Capa para cobrir carro a partir de R$ 53,39. Bota de PVC a partir de R$ 59,15. Jaqueta Califórnia a partir de R$ 251,21. E tem muito mais. Parcelamento das suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue 3519-3333 ou 32269300 e fale com o vendedor. Você pensou? A Comp tem e GetSolve. Reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 998622518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve e Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Confira agora os principais destaques de hoje. O primeiro destaque chega do trânsito com a motorrepórter Adriana Fratini. Boa noite, Adriana. O seu destaque. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Nós estamos aqui no Centro de Controle Operacional de Trânsito, observando as principais vias, com destaque para a Zona Norte de Sorocaba, a Avenida Itavuvu, próximo à área de transferência de ônibus, próximo a Ulisses Guimarães e de Vafrufru, com trânsito bastante intenso no sentido do bairro. Região de Sorocaba é rebaixada à fase 1, a fase vermelha do Plano São Paulo. Com isso, só poderão funcionar, a partir de segunda-feira, os serviços essenciais em todas as cidades da região metropolitana de Sorocaba. Nós temos algumas regiões do interior passando para fase de alerta máximo, tá? Então, destacando aqui as regiões que passam a ficar na fase vermelha são Franca, Ribeirão Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba, Registro, tá? E também Piracicaba. O governo do estado estendeu a quarentena até o próximo dia 14 de julho. Informe importante, que é a mudança da fase do Plano São Paulo e o novo período da quarentena em todo o estado de São Paulo. Nós vamos anunciar hoje o 6º período da quarentena, que começa no dia 29 de junho e vai até o dia 14 de julho. Estamos completando 100 dias de quarentenas no próximo dia 1º de julho. E não pode ser diferente de tantos outros dias, claro, um amplo destaque para Sorocaba na edição de hoje do Jornal da Band. Afinal de contas, tem esse rebaixamento. Sorocaba já estava na fase vermelha, mas tem mudança também em Sorocaba, Adriano Castor. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. A prefeita anunciou hoje uma restrição maior na abertura do comércio na cidade. Então, nós inserimos uma previsão no decreto que hoje está sendo publicado, decreto 25781, que dispõe apenas nos estabelecimentos comerciais, cuja atividade exclusiva possa ser definida como essencial, dentre aquelas que eu mencionei, nos termos desse decreto, poderão permanecer em funcionamento. Paulo Roberto Júnior, você chega agora com o seu destaque, claro, você passa a economia limpa, Paulinho, mas vai ter que passar muita coisa limpa, até mesmo esse novo decreto da prefeita Jaqueline Coutinho.
Boa noite, Paulo Roberto Júnior. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigo ligado no Jornal da Band. Conforme disse a prefeita Jaqueline Coutinho, rapidamente, Lucas, fase vermelha, atividades essenciais, farmácias, supermercados, mercados, hipermercados, feiras livres, postos de combustíveis, lojas de materiais de higiene e limpeza, construção, alimentos para animais, quitandas, açougues, padarias e peixarias e fecha a régua. Atenção, Imposto de Renda 2020, a 4 dias do fim do prazo, ainda 7 milhões de contribuintes não enviaram a declaração. Supermercados lideram receita e geração de empregos do comércio durante a pandemia. E mais, em um mês, o país registrou uma fila de mais de 1.400.000 trabalhadores à fila do desemprego. O dólar fecha a semana em alta e a bolsa caiu 2,24% nesta sexta-feira. Prefeito de Votorantim assina convênio estadual para a construção de 100 casas populares. Um outro destaque de Votorantim, cidade tem mais uma morte confirmada e 21 novos casos de coronavírus. O destaque do plantão policial, volta a motorrepórter Adriana Fratini. Os homens foram presos na manhã de hoje pela Polícia Militar em flagrante durante um furto a um restaurante no bairro Campo Leite. Jornal da Band, a notícia sem lado. Tempo e temperatura. 18h11, Desirê Brandt, como você já vinha anunciando ao longo da semana, o tempo mudou, vento forte na noite de ontem, chuva chegando. Esse novo momento, essa instabilidade persiste pelo final de semana e já vamos esticar um pouquinho também para a próxima semana. Boa noite, Desirê. Olá, Lucas. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Já temos uma frente fria que muda mesmo o tempo em todo o estado de São Paulo. Amanhã, o sábado, vai ser um dia ainda com bastante nebulosidade, chuva a qualquer hora e a temperatura vai ficar bem mais baixa em relação aos últimos dias. Em Sorocaba, o sábado terá mínima de 15 e máxima de 18 graus. No domingo vai chover bem mais fraco, o sol até tenta aparecer algumas vezes, mas o friozinho deve continuar, com mínima de 14 e máxima de apenas 20 graus. Semana que vem, em alguns dias a nebulosidade aumenta, em outros diminui, ainda existe a possibilidade de chuva fraca e a temperatura não deve subir tanto. As máximas estarão em torno dos 23 a 24 graus durante as tardes. Desirê Brandt da Somar Meteorologia para a Rádio Band FM Sorocaba. Band FM. Trânsito. 18h12. Informações no trânsito que chegam no oferecimento de Gemad Madicentro, um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil. Gemad Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838, no Jardim Bertanha. O telefone 4009-5200. Pede passagem direto do Centro de Controle Operacional da URBS. Moto Repórter Adriana Fratini em áudio e vídeo para você. Hoje, sexta-feira, nós estamos no Centro de Controle Operacional de Trânsito aqui da URBS. Daqui a gente observa as principais vias de Sorocaba através das mais de 80 câmeras. Nós vamos começar dando destaque para a região norte de Sorocaba, com o trânsito bastante intenso. Avenida Ipanema e Itavuvu, trânsito intenso. Lembrando que as duas avenidas passam por obras do BRT. Avenida Itavuvu, na altura do número 2000, adiante, sentido bairro, o trânsito fica mais represado por lá, porque justamente as obras acabam ocupando as pistas de rodagem, deixando apenas uma pista livre para o motorista. Então, vale lembrar que tanto Itavuvu como Ipanema requerem uma dose extra de atenção por parte do motorista, principalmente nesse horário onde o trânsito fica mais carregado. Vamos falar da zona sul de Sorocaba, também passa por obras lá. Antônio Carlos Comitre, Gisele Constantino, Zoraida Marques Pérez, são 3 vias que são interligadas e passam por obras do BRT, deixando também um trânsito bastante represado já desde Antônio Carlos Comitre. Vamos falar um pouco também da Avenida Dom Aguirre, próximo da Ponte Salomão Pavlovski. O motorista já encontra um trânsito bastante intenso, represado, próximo à Ponte Salomão Pavlovski, também próximo à Praça Lais, no sentido da Dom Tadeu Strunk. O motorista já percebe
um trânsito intenso por lá. Região central de Sorocaba, o trânsito já flui melhor, né? Já não existe mais expediente na região central, então o trânsito tem ali uma certa já fluidez. Não vemos pontos de lentidão pela região central de Sorocaba, mas vamos dar um destaque para a Avenida Afonso Vergueiro, próximo da Praça da Bandeira, que ali também trechos em obras, o que deixa o trânsito um pouco intenso, requer também uma dose de atenção por parte do motorista. Então, Sorocaba, zona sul da cidade, zona norte também, requer uma dose extra de atenção em função das obras do BRT e também trechos da zona leste, a exemplo da Avenida São Paulo, que também passa por obras próximo ao acesso da Raposo Tavares, Avenida São Paulo, sentido centro de Sorocaba. Adriana Fratini para o Jornal da Band. A Gemad Madicentro é um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, como painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários, entre outros, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil, atendendo plenamente as demandas dos projetos de profissionais da área e dos consumidores finais, garantindo criação de valor e a sustentabilidade. Gemad Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838, Jardim Bertanha. Fone 40095200. Consulte Gemad Madicentro. Cidade. 18h16, muita coisa para ser tratada de Sorocaba e já te informo a dinâmica para que você não perca nada aqui. Vamos começar falando das determinações estaduais que envolvem Sorocaba e também toda a nossa região metropolitana. Vamos para o intervalo e abrimos o próximo bloco, dando também e amplo destaque ao que disse em coletiva de imprensa na tarde de hoje a prefeita Jaqueline Coutinho. Lá esteve com todo o critério de segurança o repórter Adriano Castor e vão contar tudo isso em detalhes para você. E claro, todas essas informações chegam no oferecimento de Escritório Contábil São Bento, contabilidade em geral, assessoria em abertura de empresas e um amplo trabalho de planejamento tributário. E como está trabalhando o Escritório Contábil São Bento? Tenho certeza que todas as empresas, os empresários ligados ao Escritório São Bento agora procuram e falam o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, até onde eu posso ir, e o que eu faço com um funcionário, o que eu faço com minha empresa. E tenha certeza que o Escritório Contábil São Bento está preparado para responder todas as dúvidas. Tem também, como já disse no destaque o Paulo Roberto Júnior, reta para lá de final na entrega do imposto de renda. Então anote aí, Escritório Contábil São Bento, Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. O telefone é o 32348560, no Instagram, @Escritório São Bento, Escritório Contábil São Bento. O contador é o selo de garantia da sua empresa. A quarentena no estado de São Paulo será estendida até o dia 14 de julho. Hoje o governador, João Dória, fez o anúncio da ampliação da quarentena e a reclassificação das regiões metropolitanas, em entrevista coletiva que aconteceu na sede do governo em São Paulo. O governador fala a respeito de 100 dias, essa marca, 100 dias já de quarentena no estado. Informe importante, que é a mudança da fase do Plano São Paulo e o novo período da quarentena em todo o estado de São Paulo. Nós vamos anunciar hoje o 6º período da quarentena, que começa no dia 29 de junho e vai até o dia 14 de julho. Estamos completando 100 dias de quarentenas no próximo dia 1º de julho. E hoje, repito, estamos anunciando o 6º período de quarentena no estado de São Paulo, que vai de 29 de junho até o dia 14 de julho. Hoje vocês verão aqui a confirmação daquilo que o nosso Comitê de Saúde tem dito e tem afirmado ao longo dos últimos 100 dias, praticamente, que a epidemia, ao longo do tempo, perderia força, perderia intensidade na capital de São Paulo, mas ganharia, infelizmente, força e evolução no interior do estado de São Paulo. Foi exatamente o que aconteceu. O Plano São Paulo, que completa 30 dias na próxima terça-feira, dia 30 de junho, vem seguindo o seu curso com sucesso e com credibilidade, porque toma como referência os números, as informações, as cautelas, mas também leva em conta a economia, a necessidade do emprego
e a dificuldade, sobretudo das pessoas mais pobres e mais humildes no nosso estado. A quarentena vai para a sua 6ª fase, heterogênea, como foi a atual quarentena que estamos finalizando no próximo domingo. Nenhuma região, nenhum município, nenhuma área do estado de São Paulo está livre do risco da doença. Nenhuma pessoa, rica ou pobre, criança ou idoso, está livre do risco da contaminação. Nós temos esta visão e este cuidado e este zelo. Volto a mencionar que o governo do estado de São Paulo não toma atitudes por vontade do governador, por vontade política, por orientação ou por pressão de quem quer que seja. Tomamos as decisões fundamentadas na técnica, na ciência, na medicina, no diálogo e no entendimento. A secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, anunciou o rebaixamento de 5 regiões metropolitanas na data de hoje, entre elas a região metropolitana de Sorocaba. A classificação atual, na próxima página, é essa, onde nós temos aqui a melhoria refletida nos números da região metropolitana com a capital, a região, nós temos na capital essa melhoria, a região sudoeste e a região, desculpa, aqui a região sudeste, sudoeste e sudeste, tá? E, por outro lado, nós temos algumas regiões do interior passando para fase de alerta máximo, tá? Então, destacando aqui as regiões que passam a ficar na fase vermelha são Franca, Ribeirão Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba, Baixada Santista, Registro, tá? E também Piracicaba. As demais regiões ficam em laranja, a manutenção da etapa aqui que nós temos da fase de controle. Então, eu queria destacar, governador, 3 pontos importantes. Já foi dito, a pandemia está seguindo o seu curso esperado em São Paulo com as ações que foram realizadas. Tivemos aqui essa visão de estabilização na capital e na região metropolitana, mas um crescimento muito importante no interior. Com isso, o estado inteiro está mantido em quarentena e as regiões que estão entrando aqui na fase amarela vão ter uma flexibilização de alguns setores específicos. Então, essa a secretária Patrícia Ellen, antes ouvimos o governador. Sorocaba já estava na fase vermelha por conta de uma recomendação do Estado e um decreto da prefeita Jaqueline Coutinho. Agora, não só a cidade de Sorocaba está na fase vermelha, como toda a região metropolitana de Sorocaba. E, na verdade, é mais abrangente que a região metropolitana. É a região de saúde de Sorocaba, são 46 municípios, todos eles na fase vermelha. O que significa dizer, nessa cidade, por exemplo, tem um shopping, fecha na segunda-feira, o comércio está aberto, mesmo com horários restringidos de funcionamento, fecha a partir da próxima segunda-feira. E claro, não vamos trazer todos esses detalhes. Como eu disse, trouxemos a parte do Estado. A fala do governador, a fala da secretária estadual. Na sequência, vamos abrir o próximo bloco, conversando com o Castor, que acompanhou hoje uma coletiva da prefeita. Paulo Roberto Júnior passando a limpo essas questões, o que pode, o que não pode, tirando dúvidas, tudo isso na sequência para você. Escritório São Bento. Qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos, garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500, Santa Rosália. Telefone 15-3224-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. 18h24, Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. A raia da Comp Autopeças já começou e você não pode perder as ofertas. Capa para cobrir carro a partir de R$ 53,39. E tem muito mais. Parcelamento das suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão.
você pensou? A Comp tem e GetSolve. Reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 998622518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve e Casa Grande. Constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande de Sorocaba. Vamos pro comercial? Tomar um café, um chocolate ou um cappuccino? Opções não faltam com a máquina de café da Lactus. Conheça. Lactus é com K que se escreve. Lactus.com.br. Lactus, o sabor que conquista. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande tá construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo pra Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Veterinários e pet shops existem pela cidade toda, mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não. Na Birds and Pets você encontra atendimento veterinário, medicamentos, rações, banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais, como aves silvestres, répteis e roedores. E ainda, artigos para pesca, vacinas, exames, acessórios e tudo que seu bichinho precisa. Rua Aparecida 1565. Consulte o sistema de entrega gratuita. WhatsApp 15-99739-5157 ou ligue 3327-7822. Band FM Sorocaba 102,7. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar. WhatsApp 15-998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. O Arraiá da Comp Autopeças já começou e você não pode perder nossas ofertas. Capa para cobrir carro a partir de R$ 53,39. Bota de PVC a partir de R$ 59,15. Jaqueta Califórnia a partir de R$ 251,21. E tem muito mais. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue 3519-3333 ou 3226-9300 e fale com um de nossos vendedores. Você pensou, a Comp tem. Comp Autopeças. Já estamos de volta com o Jornal da Band. 18h27, já em tela dividida com Adriano Castor. Adriano Castor, você conta a partir de agora mais detalhes ou os detalhes da coletiva de imprensa da prefeita Jaqueline no meio da tarde de hoje e decisões ou restrições, como você mesmo já adiantava ontem, que teríamos mais restrições nas aberturas daquilo que pode, até no essencial teríamos mais restrições. Você traz detalhe a partir de agora para o nosso ouvinte. Boa noite mais uma vez, Castor. Boa noite mais uma vez, Lucas. Boa noite também ao Paulo Roberto Júnior. Boa noite também a todos os amigos ouvintes. Nós vamos alongar um pouco esse bloco, Lucas, porque existem questões técnicas que precisam ser explicadas para o ouvinte da Band, obviamente, levar em consideração tudo o que está acontecendo a respeito nesse novo decreto da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Já estou junto também o Paulo Roberto Júnior, ele vai explicar mais tecnicamente como que vai funcionar o decreto a partir de agora, Lucas. E como que vai funcionar o decreto? A prefeita Jaqueline Coutinho, ela publicou um novo decreto, editou um novo decreto, Lucas, falando das atividades essenciais que estavam comercializando outros produtos, ou seja, existe uma palavra, um termo técnico chamado quinais, que a prefeitura, os órgãos de comércio, de serviços essenciais, possuem quinais que podem comercializar devidos produtos. A prefeita Jaqueline Coutinho explicou na entrevista coletiva como que ela vai fazer a restrição de alguns comércios que estavam, vou falar num português mais correto, Lucas, não cumprindo as normas e as regras da prefeitura. Vamos ouvir a prefeita Jaqueline Coutinho. Uma notícia que é interessante para a gente passar para vocês.
considerando que temos as atividades econômicas essenciais que já foram previstas no nosso decreto, postos de combustíveis, supermercados, lojas que vendam produtos alimentícios, mas vamos restringir um pouco mais, porque observamos que alguns estabelecimentos comerciais que vendiam diversos produtos, além daqueles previstos no decreto 25.663, eu só vou relembrar para vocês quais estabelecimentos que não estão restringidos ou que caracterizam atividades econômicas essenciais: farmácias, hipermercados, supermercados, mercados, feiras livres, padarias, açougues, peixarias, hortifrutis, quitandas, centro de abastecimento de alimentos, postos de combustíveis, postos de venda de água e gás, e também as lojas de materiais de higiene pessoal e limpeza e lojas de venda de alimentação para animais. Mas dentro daquilo que eu estava falando, nós observamos, até pelas ações que nos passaram no centro da cidade, nos bairros da cidade, que muitos estabelecimentos estão se valendo de um CNAE, um Cadastro Nacional de Atividades Econômicas amplo. Tem várias possibilidades dentro desse espectro de atividades econômicas. E muitas que preponderantemente não estão dentro dessas ações econômicas, atividades econômicas consideradas essenciais, estavam aproveitando esse cadastro ou a possibilidade de vender materiais de higiene pessoal e de limpeza e alimentação como algo que autorizaria vender tudo. E nesses últimos dias, assim como em dias anteriores à retomada das atividades comerciais, esses estabelecimentos passaram a apresentar uma aglomeração em seu interior. Então, nós inserimos uma previsão no decreto que hoje está sendo publicado, decreto 25781, que dispõe apenas os estabelecimentos comerciais cuja atividade exclusiva possa ser definida como essencial, dentre aquelas que eu mencionei, nos termos desse decreto, poderão permanecer em funcionamento. A classificação da empresa como atividade essencial pelo Código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, não é suficiente para autorizar o funcionamento do estabelecimento, sendo necessária a prática efetiva e exclusiva dessa atividade. Então, só se permite a abertura, a partir de segunda-feira, dos estabelecimentos comerciais que estejam dentro do rol de atividades essenciais. Então, aquele estabelecimento que vende alimentos para animais, que vende perfumaria, que vende eletroeletrônicos, que vende quaisquer outros materiais de higiene, materiais de limpeza, só poderão funcionar aqueles cuja atividade essencial seja essa. Não adianta vender de tudo usando um CNAE, ou seja, produto, venda de material de limpeza, de higiene ou alimentação. Só pode vender de forma exclusiva esses produtos e não uma multiplicidade usando a previsão desses CNAEs, certo? Ou seja, dessas atividades econômicas. 18 horas e 34 minutos, já em tela dividida agora com Paulo Roberto Júnior. Já vai voltar Adriano Castor, também vão trazer a prefeita falando de transporte, um questionamento feito pela Band FM, a prefeita de Sorocaba. Paulo Roberto Júnior, hoje a frase que você sempre traz na economia, eu pergunto para você no quesito cidade de Sorocaba, novo decreto da prefeita, por favor,
passe a limpo tudo isso que nós ouvimos agora. E olha, já chegando questionamentos de ouvintes, se loja pode abrir, se não pode abrir. E já vou passar, Paulinho, são vários, e quero agradecer, vai ser impossível passar o telefone de todo mundo. Um questionamento que está chegando aqui, Paulinho, vou tentar resumir. Um hipermercado, por exemplo, ele vende alimentos, é claro, mas nesse hipermercado ele também vende uma geladeira, um fogão, um computador, outras coisas. Pode continuar vendendo ou ele só tem que vender alimentos? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Lucas. Mais uma vez a você, um amigo ligado no Jornal da Band. Então vamos por partes, Lucas. Com relação a esse decreto 25781, o prefeito acabou de nos colocar aqui, principalmente a relação com a atividade econômica, que no caso é o KNAI, que é a Classificação Nacional da Atividade Econômica, que todas as empresas possuem, e aí você possui esse KNAI, que é um KNAI principal, e aí você tem os KNAIs secundários, que você tem empresas que têm várias atividades, e essas atividades, desde que constem no documento, no KNAI, que é a emissão do CNPJ, você está dentro das regras para que você possa funcionar. O que chama atenção no decreto da prefeita é que ela fala o seguinte, KNAI principal. Então só vai poder funcionar quem tem o KNAI principal. E o KNAI principal envolve as atividades que ela também detalhou, que são consideradas essenciais e podem funcionar. Então, quando você faz essa pergunta que vem do ouvinte com relação ao hipermercado, por exemplo, eu entendo o seguinte, se é o KNAI principal do hipermercado é vender alimento, todos os alimentos. A linha branca, que a gente chama aí de eletrodomésticos, enfim, pelo decreto da prefeita, não pode ser vendido. Então, o que acontece? Será que esse hipermercado vai ter que colocar uma fita isolando esse departamento? E outra coisa, o hipermercado, além da questão do eletrodoméstico, ele também vende outras espécies de produtos, como, por exemplo, cama, mesa, banho, roupa, infantil, não infantil, masculino, feminino. Isso não é essencial, então não vai poder vender. Então, isso gera uma grande polêmica. Eu acho que o pequeno, aquele que de fato tentou burlar a legislação de alguma forma, colocando itens essenciais, acoplando a outra atividade que ele já exerce, isso é uma situação que a prefeitura cabe sim fiscalizar, porque através da nota fiscal você vai saber quanto que essa empresa vende por dia ou por semana. Ela vendeu 10% do que é essencial e 90% do que não é essencial. Está errado. Então, esta empresa, embora tenha também colocado o KNAI no seu CNPJ e está, vamos dizer assim, apta a funcionar, mas o decreto fala que é a atividade principal. Então, se nós formos seguir a atividade principal conforme determinou o decreto da prefeita, então esses produtos não poderão ser comercializados, pelo menos durante este período desta quarentena, que a próxima semana a gente vai voltar, embora ela esteja valendo até 14 de julho, mas ela será reavaliada na semana que vem. Então, eu entendo que não pode vender. Em cima desse decreto, só pode vender produto essencial. Lojas e departamentos só podem vender produtos essenciais. Os outros produtos não poderão ser vendidos de acordo com o decreto. Porque uma coisa é o decreto da prefeitura, a outra situação é a regularidade da empresa. A empresa está regular para vender todos os produtos, mas o decreto fala o seguinte, só pode vender o que é essencial, Lucas. E Paulo Roberto Júnior, um outro questionamento que chega muito aqui também, do nosso ouvinte, eu estou tentando separar porque tem muita gente específica perguntando de uma loja de tecido, perguntando de uma oficina mecânica. Vamos nessa questão da oficina mecânica, que ela foi muito emblemática lá no início da pandemia e no início das quarentenas. Um quesito que foi muito usado até em comparação. Olha, a concessionária não pode abrir, mas uma oficina mecânica ao lado da concessionária é considerado um serviço essencial. Nisso muda alguma coisa desse primeiro decreto, essas outras questões? Porque quando você lê, a prefeita fala, e você lê também no essencial, só entra praticamente ramo de alimentação, não entram esses outros quesitos. Nisso muda alguma coisa também? Olha, Lucas, na verdade, o decreto 25781, a gente está aguardando a publicação oficialmente do decreto, né? Vai ser agora à noite de sexta-feira, para saber exatamente isso. Se a gente for voltar ao passado, aquilo que já foi decretado, eu entendo que a oficina mecânica e tudo que envolve essa questão automotiva de prestação de serviço é essencial.
e deverá funcionar. Embora hoje ela não tenha colocado isso na entrevista coletiva, ela colocou mais a questão comercial das empresas que vendem produtos e não prestam serviço. Eu entendo. Vamos dar uma olhada no decreto da forma como ele vai ser publicado. Mas, a princípio, eu entendo que isso é essencial e que deverá manter o seu funcionamento normalmente. Como, por exemplo, lojas de baterias para veículos, eu acho que tem que funcionar, é essencial. E a manutenção automotiva, eu entendo ser essencial. Claro que, como toda decisão, e essa decisão de agora, ainda existem muitas dúvidas, como se disse, né, Paulinho? Uma coisa é o decreto em mãos para você saber o que está ali nas linhas e nas páginas e também tudo aquilo que fica nas entrelinhas, porque uma pergunta para você, já vou na sequência chamar uma outra participação do Adriano Castor, um questionamento para a prefeita a respeito do transporte. Nesse momento, Paulinho, muito no campo da interpretação. Sim, interpretação. Nesse momento, muita questão de interpretação em cima do que... Hoje ela bateu muito na questão comercial, venda de produtos. Ela pouco falou sobre prestação de serviço, mas sobre a questão de venda de produtos, ela foi taxativa. É o KNAI principal, vale o KNAI principal, os secundários não valem. É mais ou menos o que ela disse na entrevista coletiva. Então, se a gente for focar apenas o principal, quem não tiver atividade essencial no principal, mas tem atividade essencial agregada, não vai poder funcionar. É o decreto da Prefeitura, o decreto 25781. Mas, repito, a gente precisa ler esse decreto, vai ser publicado agora à noite, para saber se foge alguma coisa do que nós estamos aqui comentando. Mas a questão da prestação de serviço, eu não tenho muita dúvida. Agora, o shopping, claro, o shopping não pode abrir. Escritórios, está claro que também não vai poder abrir. Isso já estava na semana passada, imobiliários, enfim. Isso a gente não está discutindo. Isso não vai abrir mesmo. A questão é esta divisão dos KNAIs dentro das empresas, principalmente das grandes lojas de departamentos. Paulo Roberto Júnior, antes se você vai voltar ainda com a economia na edição de hoje, mas vou fazer um questionamento, aqui não é nada combinado, vou fazer um questionamento porque sei que você tem essa resposta. KNAI para muita gente pode ser uma coisa, começou a surgir, não é tão novo, porque tem se falado muito a respeito de KNAI, porque é isso que tem que usado como critério de separar o que pode abrir e o que não pode abrir. Vou fazer uma pergunta para você, genérica, mas para tentar chegar numa resposta. O KNAI, por exemplo, de um hipermercado, como ele vem separado? Vem de repente que ele pode vender alimentação e depois um secundário, eletrodomésticos, um outro, roupas, ou quando fala um KNAI principal já vem lá, alimento, roupa, linha branca, ele passa a ser uma coisa só. Dá para ser isso ou não? Essa questão fala de alimento, é só alimento e não dá para misturar as coisas no KNAI. Olha, Lucas, fugiu completamente o áudio. Você falava inicialmente a respeito de KNAI e tal, que eu tentei explicar no início, que é a classificação fiscal. Toda empresa, quando ela vai ser constituída, qual vai ser a atividade desenvolvida? Vai ser, enfim, vai montar uma mercearia. Então, a mercearia, existe uma classificação fiscal, que são os números dos códigos da atividade econômica da empresa. Então, isso é o KNAI. Então, quando você vai abrir uma empresa, constituir uma empresa, você vai bolar lá, minha empresa vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal, enfim. Tem as nomenclaturas e depois os códigos. E aí você, enfim, fecha com esses códigos a atividade que você vai funcionar. E detalhe, quando você vai fazer a instalação de uma empresa, tem o KNAI fiscal, e a prefeitura, através do seu plano diretor, é quem analisa se aquele KNAI está apto ao local onde você pretende funcionar. Então, existe toda uma regra, né, estabelecida para que você possa constituir a sua empresa. De fato, o que eu posso dizer a você, Lucas, é que algumas empresas, agora na pandemia, resolveram agregar novos KNAIs essenciais para poder tentar funcionar. Isso aconteceu. Na prática, a gente tem observado muito isso, e foi dito, inclusive, hoje, pelo Dr. Marcelo Carriel a respeito desse assunto. Então, aí, essas empresas estão tentando burlar a legislação. Isso é uma outra situação, uma outra questão. E está aí a fiscalização da prefeitura, que vai ter que atuar de uma forma muito mais rígida a partir da próxima segunda-feira. Você me desculpa, Lucas, porque a tua pergunta, sinceramente, o áudio aqui cortou, você não conseguiu finalizar aqui a pergunta, então estou tentando falar a respeito do início do seu questionamento, que você estava começando a falar a respeito da Classificação Nacional de Atividade Econômica, que é o KNAI. Era exatamente isso, explicar um pouco a respeito desse KNAI, dessa explicação, porque afinal de contas é essa chave que está sendo usada. 18h43, vamos chamar mais uma vez o Adriano Castor, a informação, ele começa a colocar no ar agora um vídeo, e claro, você no FM 102.7 vai ouvir. O Adriano Castor fez um questionamento a respeito do transporte público. E aí, no meio de tudo isso, de todas essas mudanças, como fica o transporte público aqui na cidade de Sorocaba?
Prefeita, boa tarde. Boa tarde, secretários. Prefeita, eu vi que o decreto que a senhora fez é para evitar aglomerações, mas existe um grande inimigo das aglomerações chamado transporte público. Na segunda-feira, houve uma greve dos motoristas, houve essa situação. Numa nota da Prefeitura, a Prefeitura alegando que paga às empresas o valor na totalidade da utilização. Só que os ônibus estão circulando a 50%. Como que vai dar para resolver essa situação, já que uma vez que está sendo evitada aglomerações em locais de comércio, acontece-se no transporte público? Em primeiro lugar, essa paralisação, Castor, obrigada por estar aqui com a gente, foi uma paralisação em razão de um atraso de 2 ou 3 dias no pagamento daquela parcela devida às empresas. E é interessante também a gente entrar nessa questão, porque não mencionamos a situação econômica, assim como a situação econômica dos particulares, das empresas, dos comerciantes, dos trabalhadores informais, é algo que preocupa, porque todos estão experimentando muitos prejuízos. Tenho certeza que a Prefeitura Municipal, que vive da arrecadação de tributos, está enfrentando uma situação muito grave. Veja que hoje nós temos uma frustração, uma queda na receita dentro daquilo que era esperado, estimado, nós temos uma queda de 35%. Apenas neste mês de julho, o nosso caixa, o caixa da Prefeitura, teve uma ausência de 77 milhões dentro daquilo que se esperava receber de tributos, ICMS, ISS, ITBI, IPVA, enfim, aquela cota parte que o Estado restitui para a municipalidade, quanto a ICMS e IPVA. Lembrando que ISS é um tributo municipal e ITBI também. Mas a queda foi muito grande. Muito grande por quê? Porque, de fato, as atividades econômicas estão restringidas e, obviamente, esses tributos também sofreram uma diminuição para ingressar no caixa da Prefeitura. Então, diante disso, tivemos essa paralisação por algumas horas. Nós efetuamos o pagamento dentro da nossa disponibilidade, lembrando que não é desídia, a má vontade da Prefeitura, é realmente a queda na receita que fez com que o caixa da Prefeitura, o nosso financeiro, tenha se rebaixado muito. E quanto à frota hoje de 50%, ela atende uma determinação judicial por conta de uma paralisação que houve, a questão de 2 meses, em abril, e ficou estabelecido nessa decisão do TRT o quantum da frota diante de um acordo que foi feito entre empresas, sindicato, dos trabalhadores em transportes rodoviários. E lembrando que, se temos atividades restringidas, atividades econômicas restringidas, esse montante de 50% da frota seria o suficiente, sim, para atender a população, caso efetivamente os deslocamentos fossem feitos dentro das necessidades individuais. E se existe algum momento em que há aglomeração, já tivemos essa notícia, foi readequado pela URBS, que naqueles momentos de pico, aquelas linhas seriam reforçadas, haveria mais carros naquelas linhas em que há aglomeração. Agora, nem se justifica essa aglomeração, porque a partir de segunda passada, nós estamos com as atividades econômicas mais restringidas ainda. Então, não se justifica ter uma aglomeração no transporte público. Então, essa a prefeita Jaqueline Coutinho falando a respeito do transporte em Sorocaba, num questionamento feito pela Band FM através do repórter Adriano Castor. Vamos para mais um intervalo. Só antes, quero trazer uma informação, um reforço aqui. Fase vermelha para toda a região metropolitana de Sorocaba. Uma outra questão, a partir da próxima segunda-feira, e no sábado, no domingo e na noite dessa sexta-feira, fica como está hoje.
essas restrições, elas passam a valer em toda a região metropolitana a partir da próxima segunda-feira. Então, a partir da próxima segunda-feira, dia 29, começam essas restrições. Um outro ponto importante aqui, a Prefeitura de Votorantim já mandou aqui um contato com a redação do Jornal da Band, dizendo que o prefeito de Votorantim, Fernando Oliveira, já trabalha na elaboração de um novo decreto com esse rebaixamento também da cidade de Votorantim à fase vermelha, a chamada fase 1 do Plano São Paulo. E um outro ponto importante para colocar aqui, tudo isso que você ouviu, o Paulo Roberto Júnior falando, o Adriano Castor falando, a prefeita Jaqueline Coutinho, elas não valem para a região metropolitana. São uma decisão pontual de Sorocaba. Essas restrições, pegar aquilo que é o essencial e trazer uma restrição ainda maior sobre esse chamado essencial, aquilo que pode abrir, é uma situação que passa a vigorar a partir da próxima segunda-feira para a cidade de Sorocaba. 18h50, Jornal da Band vai para um intervalo, um oferecimento de Comp Autopeças. O Arraiá da Comp Autopeças já começou. Você não pode perder as ofertas. Você pensou? A Comp tem. E GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. E Casa Grande, constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande tá construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo pra Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. O Arraiá da Comp Autopeças já começou e você não pode perder nossas ofertas. Capa para cobrir carro a partir de R$ 53,39. Bota de PVC a partir de R$ 59,15. Jaqueta Califórnia a partir de R$ 251,21. E tem muito mais. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue 3519-3333 ou 3226-9300 e fale com um de nossos vendedores. Você pensou, a Comp tem. Peças. Você está na Band FM 102,7. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar. WhatsApp 15-998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. O novo normal. As lições são muitas. Reaprender, descobrir novas formas, resgatar valores, inovar. A Band FM está junto com você nessa retomada gradual. A gente está aqui para alegrar o seu dia, para te deixar bem informado, para ajudar você e a sua empresa com a programação que é líder absoluta em audiência, mas também para te lembrar que a luta contra o coronavírus continua. Siga as recomendações, fazendo o certo como deve ser nessa nova fase. Queremos você bem. Band FM Sorocaba. Movimente o novo normal com a gente. Band FM. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Agora na Band FM, mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. O isolamento provocou o aumento das vendas do comércio online e, por consequência, o número de reclamações dos consumidores também aumentou. Ivana Bach, as queixas passam de 80 mil em 5 meses? Boa noite. É isso mesmo, Lucas. Boa noite a todos. De janeiro a maio, o número de reclamações atendidas pelo Procon São Paulo relacionadas a compras pela internet somou mais de 82 mil processos. O número já supera o de todo o ano passado. As maiores queixas são demora, não entrega do produto e problemas com cobrança. Quem tiver problema com compras pela internet ou outra questão de consumo, deve procurar o Procon. Em Sorocaba, o site é procon.com.br.
www.sorocaba.sp.gov.br. É isso, exigir nossos direitos sempre. Segunda-feira eu volto com o programa Mude logo depois do Tamo Junto. Tenham todos um excelente fim de semana e até lá. Você ouviu na Band FM Mude, vivendo a transformação com Ivana Bar. Polícia. Pede passagem, informações do plantão policial. Moto repórter Adriana Fratini. Hoje pela manhã, a Polícia Militar foi acionada para atender um furto em andamento no interior de um estabelecimento comercial no bairro Campolim. No local, foi abordado um dos indivíduos em frente ao estabelecimento que confessou que estava praticando o furto. Na sequência, a equipe localizou outro homem tentando fugir pela janela. Pelas câmeras de segurança, através das imagens, foi possível verificar que os indivíduos já haviam subtraído várias caixas de alimento e o proprietário também reconheceu os dois como sendo autores de furtos anteriores. Foi localizado dentro de uma caixa 100 quilos de alimentos escondidos para serem levados. Eles foram encaminhados ao Plantão Norte, onde foram autuados em flagrante por furto. Vale lembrar que esse estabelecimento comercial estava utilizando esses alimentos que eles não estavam comercializando para fazer marmitex de cunho assistencial. Eles estavam doando marmitex quando sofreram aí essa sequência de furtos. E uma outra informação que vem da Guarda Civil Municipal, eles apreenderam um jovem de 21 anos próximo à Praça Amadeu Franciulli, acusado de tráfico de drogas. O jovem estava com uma sacola com 68 porções de crack, 181 porções de cocaína, além de porções de maconha e R$320 em dinheiro. Ele tentou fugir, foi detido pelas equipes e afirmou que comercializava as drogas pelo local. As equipes da Guarda Civil Municipal foram hostilizadas por pessoas que passavam pelo local, porém, levaram o jovem à delegacia do Plantão Norte de Sorocaba, onde ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Adriana Fratini para o Jornal da Band. Toda a credibilidade e tradição em jornalismo do Grupo Bandeirantes de Rádio ao seu serviço. Jornal da Band. Economia. Volta Paulo Roberto Júnior, passando a economia a limpo, num oferecimento de Ox Comunicação. A Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios, nesse momento com planos flexíveis. Então, siga a Ox nas redes sociais. É fácil, @OX Comunicação. Ox Comunicação, respirando criatividade, transpirando resultados. Vamos conectar Paulo Roberto Júnior. Paulo Roberto Júnior, passar limpo essa economia, fechando a semana, sexta-feira. Olha, Lucas, voltando a falar agora de economia de uma forma geral, né, nessa pandemia no Brasil, a gente começa destacando a questão do imposto de renda, né, o prazo prorrogado para 30 de junho. Você sabe que hoje uma pessoa conversou comigo e perguntou, sabe se foi prorrogado o imposto de renda? Falei, claro que foi. Para quando foi? Falei, de 30 de abril para 30 de junho. Nossa, 30 de junho está aí. Falei, está aí, faltam 4 dias. Eu não fiz nada ainda. Falei, pois é, então corre para você não pagar a multa, né? Porque a multa é de R$165 ou até 20% do valor do imposto, enfim. Olha, Lucas, é muita gente desleixada com relação a isso. Tudo bem, a gente está vivendo uma pandemia, mas a declaração do imposto de renda está no calendário, né? No calendário do contribuinte, do trabalhador. Todo mês de abril, 30 de abril é o prazo limite, inicia-se no mês de março, né? Onde a Receita Federal coloca à disposição já todo o programa da declaração do imposto de renda. Enfim, faltam 4 dias e 7 milhões de brasileiros contribuintes ainda não enviaram a declaração. Até hoje, 24 milhões de declarações já foram recebidas pela base da Receita Federal. A expectativa são 32 milhões de contribuintes, né? Então, ainda, nesse momento, 77% já entregue. 4 dias, tem aí o final de semana para você resolver e regularizar sua situação junto ao fisco, junto ao leão. Hoje, uma pesquisa do IBGE, ela informa, e também é uma pesquisa que é evidente, né, que os supermercados em todo o Brasil
lideram aí a receita, né, e a geração de empregos, ou seja, os supermercados contribuindo com relação ao imposto, ao ICMS do Estado e também aos impostos federais, mas principalmente pela geração de emprego. Então, o hipermercado, o supermercado, até o pequeno mercado, né, a mercearia, enfim, o alimento de uma forma geral, ele vem segurando a barra aí de boa parte dos trabalhadores brasileiros. Por outro lado, essa mesma pesquisa, ela aponta que 1.400.000 trabalhadores, né, entraram na fila do seguro-desemprego no mês de maio. Quer dizer, um número muito alto em comparado com maio do ano passado, né? 1.400.000. O ano passado, essa mesma fila estava pouco mais de 500.000 trabalhadores. Então, realmente, é uma diferença absurda, né, em função do momento que nós estamos vivendo, que é o momento da pandemia. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, assim como já havia ontem também, naquela sua tradicional live de quinta-feira, acenou já com a possibilidade de manter o auxílio emergencial, o Corona Voucher, né, que a gente tem chamado aqui, o Corona Voucher. Foram 3 parcelas de R$600, hoje começou a ser paga a terceira, seria a última parcela, né? Então o Bolsonaro está acenando aí com a possibilidade de mais 3 parcelas, uma de 500, uma de 400 e uma de 200, totalizando mais R$1.200. Esta é a proposta do Bolsonaro. O Senado, através do presidente Alcolumbre, não viu com bons olhos. Gostaria que fosse mais 3 parcelas de 600, mas acho que vai ficar aí no meio termo e o presidente está forçando essa barra. Então, a próxima seria a 4ª parcela de 500, a 5ª parcela de 400 e depois a parcela de 300 seria a última parcela, totalizando R$1.200. O dólar, nesta sexta-feira, emendou a terceira alta, fechou a 5,46. 5,46 fechou o dólar nesta sexta-feira e a Bolsa deu uma despencada hoje, caiu 2,24, chegando aí, fechando a semana a 83.800 pontos. A economia continua muito estável e uma outra situação, atenção você que tem seu pequeno comércio, a sua microempresa, corre para a instituição bancária, tenta se informar a respeito do Pronamp, o Pronamp que é um dinheiro a um juro muito barato, né, que o governo está disponibilizando para que os microempresários possam ter esse crédito o quanto antes. Lembrando que o crédito é 30% do faturamento declarado em 2019. Então, você vai lá do seu faturamento de 2019, 30%, daí você tem uma carência de 10 meses para começar a pagar 30 parcelas do valor que você emprestar. Então, corre, porque é juro barato. E olha, quem não conseguir esse dinheiro vai ser difícil de se recuperar, principalmente agora no segundo semestre. Lucas Pedroso. Muito obrigado, Paulo Roberto Júnior. A Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios, porque cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox. Desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo. Lojas virtuais completas no ar em até 48 horas, com total controle das vendas e uma assessoria completa em redes sociais. Fale com a Ox. Neste momento, com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. WhatsApp 15991070302 ou pelas nossas redes sociais, @OX Comunicação. Nacional. 19h02, informações nacionais que chegam num oferecimento de Uniso, vestibular Uniso 2020, segundo semestre, estude uma universidade que é nota máxima no MEC. Acesse o site vestibular.uniso.br e inscreva-se. Uniso, preparando o seu futuro hoje. E as escolas particulares buscam autorização para poder voltar às aulas. Em entrevista ao Grupo Bandeirantes de Rádio, o secretário estadual de Educação esclareceu alguns pontos sobre essa volta. Carla Bigato. Apesar de as escolas particulares dizerem que estão prontas para retomar as aulas já em agosto, elas não poderão abrir as portas antes de 8 de setembro, data que consta do planejamento anunciado pelo governo de São Paulo. O protocolo prevê que os estabelecimentos só poderão voltar a funcionar caso todas as regiões do estado até lá fiquem pelo menos 28 dias na fase amarela do plano de retomada, né? O Plano São Paulo prevê 5 etapas de flexibilização da economia, vermelha mais rígida, em que só serviços essenciais podem funcionar, seguida pela laranja, depois vem amarela, azul e verde. Secretário Estadual da Educação, Rocieli Soares, descarta qualquer abertura antes disso. Assim como quando a gente parou todos lá em março, nós também temos que falar de um retorno completo. A gente entende a agonia,
as dificuldades que a rede privada está passando, especialmente aí com alunos deixando as escolas por questão econômica, enfim, a gente entende todo esse processo e a gente está sempre buscando, sim, encontrar soluções para isso, mas não dá para passar por cima da segurança que a área da saúde precisa nos dar, se efetivamente já podemos colocar este público de volta sem aumentar o risco de contaminação novamente. Na primeira etapa, os estabelecimentos só poderão funcionar com 35% da capacidade. O secretário diz que na rede estadual, a expectativa é de que cada aluno vá pelo menos uma vez por semana à escola. Nós queremos que todos os alunos possam ir pelo menos uma vez na escola na semana, recebe atividades, entrega, tem um contato com os colegas, começa a entender esse novo normal, qual é o comportamento, quais são os protocolos, para que já na etapa 2, quando voltar a 70%, a gente já esteja muito mais preparado também. Rocieli Soares cita alguns dos protocolos que deverão ser adotados pelas escolas. No protocolo, de forma geral, a obrigatoriedade é o uso de máscara, né? Máscara de pano, por exemplo, tanto para o estudante quanto para os profissionais. Mas no nosso caso, nós vamos fornecer aos nossos profissionais, por exemplo, inclusive o Face Shield, que é aquele que é uma proteção completa, assim, na frente do rosto, porque, lógico, a gente tem uma preocupação grande. Estamos discutindo os protocolos de testagem, né? Assim como tem para os profissionais da área da segurança, da área da saúde, é lógico, teremos protocolos de testagem. Apesar de todos os meses de paralisação das aulas, o secretário estadual de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, destaca que 2020 talvez seja um ano perdido, né, infelizmente, para os estudantes. Muito mais do que o cognitivo é também o socioemocional. É ter a companhia, é voltar, né? A gente sabe que tem casos de alunos, de crianças que podem estar sendo até abusadas, né? E às vezes é a escola que vai apontar. Então, tudo isso são casos importantes de a gente, sim, começar a voltar. Se tivermos a oportunidade de fazer apenas um mês, que façamos esse um mês, mas isso não será perdido. Com relação ao transporte escolar, a primeira fase de retomada das aulas proíbe que 2 pessoas sentem lado a lado nos ônibus, né, no transporte escolar. Aí vai ser uma dificuldade também. O amanhã começa agora. Vestibular Uniso segundo semestre. Na Uniso você encontra uma estrutura completa para a sua formação, com os melhores laboratórios e os melhores professores. Tudo isso em uma universidade que é nota máxima no MEC. Uniso, preparando seu futuro hoje. Acesse vestibular.uniso.br e inscreva-se. Faça sua prova online ou use a nota do Enem. Vestibular.uniso.br. Vestibular.uniso.br. 19h07, chegando ao fim a edição, mais uma edição, fechando a semana, o Jornal da Band, levando aí notícia e informação, reforçando Sorocaba e toda a região metropolitana na chamada fase 1, a fase vermelha do Plano São Paulo estabelecido pelo governo do estado. E claro, ao longo do fim de semana, qualquer nova informação, novo detalhe, nós trazemos aqui para você. Só não posso deixar passar em branco a informação, uma atualização de Sorocaba que chega aqui. Os casos confirmados, 3.978, mortes 113, 4 mortes a mais confirmadas na cidade de Sorocaba nesse boletim de hoje. O Jornal da Band fica por aqui, um oferecimento de Comp Autopeças. Você pensou? A Comp tem e GetSolve, seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve e Casa Grande, constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Uma excelente noite a todos e até a próxima segunda-feira. O Jornal da Band termina aqui. A apresentação: Lucas Pedroso e Paulo Roberto Júnior. Reportagens de Adriano Castor e Adriana Fratini. Operação técnica de João Vitor. Gerência de Mirtes Moraes. Direção-geral Teodoro Mendes Júnior. Jornalista responsável Lucas Pedroso. Boa noite e até a próxima edição.